Fanatismo, limites nas redes sociais. É o tema de estreia da segunda temporada do podcast Mais Futuro. É muito bom ter vocês de volta. O meu nome é Lucas. Meu nome é Gustavo. Seja bem-vindo ao podcast Mais Futuro, Desconstruindo o Jornalismo. Bom, antes a gente pede pra você que tá assistindo a gente, seguir a gente aqui pelo YouTube, né? Curte, comenta, compartilha pra geral, porque a gente tá de volta, é a segunda temporada, tava morrendo de saudade de conversar com vocês e debater esses assuntos. E você pode também entrar nas nossas redes sociais. Aproveita e segue a gente lá, né, Gustavo? Com certeza. Não esqueça também de seguir a gente aqui na plataforma aqui de podcast. Siga a gente para acompanhar os nossos próximos episódios também. Outras informações, é claro, tem no portal futurolivre.com. É uma mudança que ocorreu nesse meio tempo entre a primeira e a segunda temporada. Agora o portal futurolivre.com.br é portalfuturolivre.com. Abrange mais notícias, mais informações, seu novo layout maravilhoso. Então aproveita e passa lá para conhecer um pouquinho do nosso site. Tá certo? Lucas, o nosso tema de hoje: fanatismo, limites nas redes sociais, Gustavo. Acho que é melhor a gente começar falando sobre o que é fanatismo, né? Para explicar para vocês de casa aí. O que é fanatismo? Fanatismo é faccionismo partidário, adesão cega a um sistema, dedicação excessiva a alguém ou algo. Isso é fanatismo. É quando a pessoa não é fã, né? Ultrapassa o limite realmente de ser fã. Se torna uma pessoa fanática. Pois é, Lucas. E o que é passar dos limites? Muitos deles passam dos limites. Mas vamos lá. Passar dos limites é ir além do que se deve, é quebrar regras. Então ele acaba extrapolando, indo muito mais além do que ele deveria ir. Complicado isso aí. Essa ultrapassagem de limites na internet, de acordo com o Jus Brasil, diz assim: usar a internet, celular e outros meios de comunicação para ofender ou prejudicar o outro é crime. E muitos fazem isso, né? Eles prejudicam a vida da outra pessoa. E isso é uma prática conhecida como cyberbullying. Né? Então, aquele bullying que a gente conhece na escola, muitas vezes, feito na internet. Internet não é uma terra sem lei, cabe lembrar isso. É o cyberbullying. E pode acarretar processos, viu? Tanto no campo civil, com dano moral, ou no campo criminal, com injúria, calúnia e difamação, Gustavo. Pois é. E ainda além disso, tem a nossa famosa cultura do cancelamento. Complicado isso aí, hein? Com as redes sociais, o cancelamento, né? O Brasil é o terceiro país que mais usa redes sociais no mundo. São mais de 150 milhões de brasileiros que são usuários das redes sociais. O poder das redes trouxe a cultura do cancelamento. Pois é, muita gente acaba usando para cancelar. Com base no Politize, essa cultura tem sido bastante observada nas mídias sociais, como o Gustavo bem disse. Pois ela trata, olha só que interessante, basicamente de uma corrente que incentiva as pessoas a deixarem de apoiar personalidades, sejam elas famosas ou não, e empresas, principalmente por comportamentos inadequados. Pois é, Lucas. Mas quais são as consequências? As consequências dessa cultura de xingamentos e exposições que podem gerar problemas físicos e emocionais. Ou seja, reclusão, tristeza, ansiedade e depressão. Cabe lembrar também que depressão leva ao suicídio. A gente postou no Portal Futuro Livre há algum tempo atrás, se você quiser entrar no site você vai acompanhar, que o suicídio é uma das causas que mais matam jovens, por exemplo. E quem mais está conectado nas redes sociais são os jovens. Então é um efeito dominó, né? Uma coisa que vai levando a outra. Inclusive, falando de suicídio, tem o caso do Arthur Aguiar. O Arthur Aguiar, que é o campeão do Big Brother Brasil deste ano na TV Globo, aconteceu uma coisa muito curiosa com ele. A Maíra Card, esposa dele, disse ao podcast o seguinte, abre aspas para ela: ele pensou em desistir do BBB porque ficou com medo do cancelamento grosseiro, no sentido de agressivo. E ele chegou a olhar para os meus olhos e falar: eu só não tiro a minha vida por causa da nossa filha. Fecha aspas. Ele foi muito cancelado por causa das traições, enfim, toda a história que ocorreu antes. E tem a questão do perdão. Acho que as pessoas não perdoam, né? Muitas vezes, e ele acabou sofrendo muito por conta disso. A esposa dele perdoou, ele apresentou mudanças, né, como as pessoas falaram na internet, foi o campeão do Big Brother, mas essa questão do cancelamento quase levou ele ao suicídio. Ele só não tirou a vida por causa da mulher dele, da filha dele, aliás. Pois é. O que acontece na internet vai além da internet. Dois tipos
importantes de fanatismo se evidencia cada vez mais. Ou seja, o fanatismo artístico e o fanatismo político. Então, ele vai passando um pouco mais dessa cultura do cancelamento e as pessoas acabam ficando fascinadas por elas. O fanatismo político é aquele que é a troca de ofensas entre apoiadores extremistas de esquerda e direita, e separações familiares são consequências. A internet te obriga a escolher um lado e automaticamente o outro é totalmente errado. Essa questão das separações familiares, a gente viu um exemplo no filme Não Olhe Para Cima, inclusive indicado ao Oscar, que tem uma cena realmente sobre isso, sobre política, como a política separou aquela família, o fanatismo, né? Você leva isso para dentro da sua casa e você separa uma família inteira porque alguém é fã de alguém e o outro é fã de outra pessoa e complica toda a situação. Pois é, Lucas. Já o fanatismo artístico são pessoas que idolatram artistas, chegam até viver 24 horas por dia em função do ídolo. A obsessão, que pode ser uma doença, realmente, é a falta de limites entre o fã e o fanatismo, e o fanático. Tem a diferença, né? Agora, o mais interessante, eu peguei um texto aqui da revista Bula, que é uma reflexão sobre o fanatismo artístico. Olha que interessante. A questão é que a edição da realidade tem produzido idolatrias doentias, fomentado ainda mais a miséria das vidas normais. Idolatra-se porque a vida fica mais suportável com o que é sintético. Idolatra-se porque é fácil fazê-lo. E facilidade, não raro, se confunde com felicidade. É a busca do que falta dentro, do que não existe. A obsessão por celebridades é um soco no estômago da nossa autoestima, mas ele vem disfarçado, carregando um buquê de emoticons floridos antes de nos acertar as vísceras. Pois é, Lucas. Falando também nessa obsessão por artistas, vamos relembrar um caso que também impactou o Brasil, que foi o caso da Ana Hickman. Muito forte esse caso, né? O Rodrigo de Pádua, né? De Pádua era um fanático pela apresentadora da Record TV, Ana Hickman. Abre aspas. Nada do que eu disser consegue mensurar o tamanho do meu sentimento por você. Ana. Eu amo te amar, meu amor. Fecha aspas. Era só uma entre diversas mensagens que era mandado para Ana Hickman. No Instagram, ele tinha diversas montagens com as fotos da Ana Hickman. Em 2016, ele tentou atacar a apresentadora e foi morto pelo cunhado da Ana. Quando o Ministério Público apresentou a denúncia de homicídio doloso, que há a intenção de matar. A internet e a imprensa criticaram a decisão. Até cancelaram o Ministério Público, naquela época não se falava tanto em cancelamento, mas cancelaram porque na teoria, né, e é o que eu acredito também, a minha opinião pessoal, foi culposo, quando não há intenção de matar, ele estava se defendendo. Aliás, nem homicídio culposo, foi legítima defesa, né? Mas o Ministério Público, na época de Minas, se eu não me engano, colocou como homicídio doloso quando há a intenção de matar. Aí você vê que ele extrapolou. Ele era tão obcecado pela Ana Hickman que ele tentou uma coisa que infelizmente acabou levando a vida dele. Né? Ele ultrapassou aquele limite, né, do fã e se tornou uma pessoa fanática. Ele vivia em função da Ana Hickman, ele não vivia a vida dele. Como dá pra tentar adivinhar, tentar entender essa história. Agora, sobre limites, sobre a questão de ultrapassar limites, né, tem o fanatismo e o futebol. Que é uma coisa no Brasil que é mais fanáticos, né? São fanáticos por futebol. O sociólogo Maurício Munad disse que o Brasil é o país onde mais morrem torcedores em função das brigas. Aspas para ele. Existe uma cultura de violência. Ela é generalizada, mas no caso brasileiro, ela é mais aguda. O Brasil é o campeão do número de mortes de torcedores por conflitos em torcidas organizadas. Foi o que ele disse, se eu não me engano, em 2016. Pois é, Lucas. Tem também outro caso aqui do goleiro Cássio. Pelos resultados ruins do Corinthians, né, do goleiro, um suposto torcedor ameaçou o goleiro Cássio com uma foto de uma arma em cima da camisa do time. Casos de ameaça aos jogadores através das redes sociais também estão se tornando casos muito comuns.
por causa do desempenho deles, acabam os torcedores algumas vezes passando desse limite também e acaba ameaçando os jogadores. Essa história do Cássio foi o seguinte: um homem que se diz fã, torcedor do Corinthians, ele conseguiu, provavelmente ele fez isso, ele entrou no Instagram da esposa do Cássio, viu quem era o personal trainer dela e mandou uma mensagem pra ele, pro personal trainer, ameaçando o Cássio. Olha como chegou. E falou sobre o Vitor Pereira, falou que tá junto com o português, né, que é o Vitor Pereira, é o técnico do Corinthians, até eu fechar deste podcast, é o técnico do Corinthians, e mandou mensagem ameaçando. E muitos outros jogadores. E tem muitos outros casos só neste ano 2022, de apedrejar times de carros de jogadores, ônibus onde estão os jogadores. Então é muito complicado, porque ultrapassa o limite de realmente, pô, o meu time não tá indo bem, eu vou tentar apoiar, vamos lá, vamos, time, não vai dar certo, então eu vou ameaçar a vida do jogador para ele apresentar resultados. Acho que só piora, né? Imagina a situação psicológica do jogador nesse momento. É muito complicado, é muito difícil. E todos esses casos que a gente apresentou aqui, o do Arthur Aguiar, o da Ana Hickman, todos foram limites, extrapolaram os limites. No caso do Arthur Aguiar, o menino ia se matar. Eu sei que o jornalista Erlan Bastos, que é um dos grandes jornalistas aqui do nosso país, ele comentou uma vez que o Arthur realmente ia se matar, que tinha até preparado um vídeo, teria preparado um vídeo de despedida para a filha e tal, mas ele tomou a decisão de não se matar. É complicado tudo isso, porque essa cultura do cancelamento e essa ultrapassagem de limites nas redes sociais, porque uma coisa complementa a outra, acaba tornando a vida das pessoas um verdadeiro inferno, né, Gustavo? Com certeza. E aí acaba, sempre a pessoa passa de fã, acaba idolatrando, seja um político, uma personalidade, e aí ele passa desse limite. A cultura do cancelamento é uma prova viva disso, onde as pessoas algumas vezes esquecem desse limite e acabam extrapolando. Então a gente vê diversos casos. A gente citou esses, mas tem diversos casos na internet onde as pessoas, os internautas, né, acaba extrapolando, passando os limites, ameaçando diversas pessoas que não necessitava. Tanto que tem milhares de pessoas que já saíram da internet por conta disso, porque o psicológico dele foi afetado, dessa pessoa. Muita gente o Instagram fechou o Instagram, não é mais aberto para as pessoas, tem toda uma restrição para seguir a pessoa. É complicado, você mexe muito com a vida da pessoa quando você faz isso. E essa cultura do cancelamento, ela veio para ficar. Tem um lado bom dela, que é, por exemplo, quando uma marca faz uma coisa horrenda, né? Então não apoiamos esse tipo de atitude. Então a marca acaba se retratando, já aconteceu muitas vezes, né? Cancelaram recentemente o McDonald's e o Burger King por conta do lanche, né? Sim. Pequenos detalhes, que ofereciam uma coisa, mas nas letras miúdas não era bem exatamente o que era o lanche. E aí, pela decisão do Procon, né, acabou retirando esses lanches, pedindo a retiração desses lanches. E com certeza a internet se mobilizou para que isso fosse mais ágil. Tanto é que o Burger King veio antes de ser notificado, se eu não me engano, né? Isso. Porque já viu o movimento que foi contra... Sabia que iria acontecer isso e ele rapidamente retirou e em seguida chegou a notificação do Procon para a retiração também do cardápio. Mas já tinha retirado, então praticamente já tinha resolvido o problema. Uma coisa que a cultura do cancelamento fez, né? Eu vejo muita gente cancelar as pessoas por, às vezes, motivos banais, motivos simples. O Twitter, se você entrar no Twitter, se você não tiver um bom psicológico, um discernimento para você ter Twitter, não tenha Twitter. Tanto que diversos famosos também já fizeram até contas mais fechadas do Twitter, ou até mesmo saíram da plataforma porque não tiveram... tanto respaldo, tanta coisa ali, que simplesmente eles falaram, não, vou fechar, ou eu vou sair da plataforma que é melhor. Jornalistas, a internet ela deu poder para as pessoas de falar. Só que acho que as pessoas não estão sabendo dosar o que é liberdade e o que é libertinagem. Isso. Aí o que acontece? Um jornalista, ele divulga notícias. Qual é o meio mais rápido ali para você colocar alguma coisa? O Twitter. Né? Até você abrir lá para postar uma notícia, pegar uma foto da notícia, tudo, editor, ele põe lá no Twitter. O Ricardo Feltrin. Até eu fechar desse podcast, ele tem o Twitter dele fechado. Pô, o cara é colunista do UOL, um dos maiores sites do país.
Um dos maiores jornalistas de entretenimento do país, cobre televisão, vários furos, aí, e o cara fecha o Twitter dele. Você imagina o poder que a rede social tem para fazer uma pessoa tão importante para a imprensa ter que fechar o seu Twitter, às vezes por quaisquer que sejam os motivos. Vão pessoas lá aleatoriamente, ele posta uma notícia e a pessoa quer, sei lá, ferrar com ele, fazer um monte de coisa, porque é complicado. Você ter uma rede social hoje é saber que você vai ser cancelado a qualquer momento. Por qualquer opinião, por qualquer coisa. Ter um pai. Eu vi gente cancelando as pessoas por causa de um pai no Twitter. A pessoa falou, nossa, eu comprei um presente pro meu pai. E você tem coragem de dizer isso nas redes sociais? Você tem um pai, sabe quantas pessoas não têm pai? Quantas pessoas... Gente, a pessoa tava comemorando uma coisa com o pai dela. Aonde a gente vai parar? E aí é onde a pessoa acaba passando do limite da liberdade de expressão. E acaba machucando a pessoa de uma forma que não deveria. Então, tem essa diferença da liberdade de expressão. E as pessoas têm que medir. Saber onde é o limite. Ó, cheguei no meu limite, eu vou parar aqui. Então é uma coisa que a gente tem que analisar com o tempo. E fazer dia a dia, né? Fazer dia a dia, medir as nossas palavras antes de postar alguma coisa, uma foto, um vídeo, o que seja. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Acho que isso começa dentro da gente mesmo, né? Dentro de casa, sozinho. Será que o que eu falei aqui, eu falaria para outras pessoas, né? Sozinho, quem é você? Né? Quem é você? Você falaria isso? Que você fala sozinho nas redes sociais? Qual que é o seu limite? O que você pode fazer para melhorar? Será que você também aceitaria essa mesma opinião para você? Seria o que você fala? Se alguém falasse isso para você, seria agradável? Seria bom? Seria uma crítica construtiva? Então, é uma coisa que a gente tem que dosar em tudo. E aí rola a hipocrisia também na internet, né? Você falar uma coisa, você criticar e fazer outra. Teve gente que cancelou alguns participantes do MasterChef, por exemplo, porque ou culinaristas de programas de TV, porque a pessoa cozinhava sem touca. Eu pergunto, se a pessoa cozinha sem touca dentro da casa dela? Pois é. Não aí é uma coisa a se pensar? Aí a pessoa não mede. Infelizmente, aquela coisa de vamos criticar, vamos falar, mas a gente não pensa. Porque eu tenho voz e tenho vez. E se apagarem meu comentário, eu estou me censurando. Isso. Então a gente tem que saber dosar, ter muito cuidado. Internet não é terra sem lei, pessoal. Então toma cuidado com esse fanatismo e com esses limites. Todos esses limites nas redes sociais. Tá certo? E pra você, pessoal, você já foi... eu quero que você comente aqui embaixo pra gente saber. Você já foi fanático por algum ídolo? Como você vê essa relação de fã e fanático? Se você já foi cancelado na internet. Sim. Como você vê isso? Pra você, o que é essa cultura de cancelamento? Comenta pra gente aqui, porque é muito importante saber também a opinião de vocês. E você também pode sugerir um tema pra gente debater aqui no podcast mais futuro, tá bom? Todas as informações estão sempre disponíveis aí. Tá certo? Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, tá certo? Minha rede social pessoal é @limainv. E o meu é @euLucasRogério. Tá certo? Siga também as redes sociais aqui do Portal Futuro Livre. Acesse todos os dias portalfuturolivre.com para ter sempre as principais informações. E aqui, todo domingo, a gente está sempre desconstruindo o jornalismo. Tá certo, pessoal? Bom, até mais e até o próximo tema. Tchau, tchau.